Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Credencial Sesc. Quem tem, se dá bem. Para você e sua família, em sescrn.com.br. Cicobi, sou mais potiguar. Olá, bom dia! Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. No programa de hoje, vamos explorar os desafios e as oportunidades do setor imobiliário e um pouquinho também do setor hoteleiro, com a presença de um player neste mercado. Nosso convidado de hoje é o advogado Edmar Gadelha, que acabou de ser eleito novo presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio Grande do Norte, a BIH, que traz sua experiência em hotelaria e que também é um player no mercado da incorporação imobiliária e que vai nos contar um pouco sobre os bastidores desses dois segmentos, as tendências e os aspectos legais que impactam o desenvolvimento de novos negócios, de novos empreendimentos. Edmar também vai compartilhar sua visão sobre o futuro do mercado e como ele se adapta às demandas de um setor cada vez mais dinâmico. Fique conosco para essa conversa que promete muita informação sobre o mundo dos negócios. Edmar, satisfação tê-lo aqui conosco. Bom dia, é uma satisfação grande tê-lo aqui. Bom dia, meu amigo Jean Tinoco. Para mim é um prazer imenso. Gostaria de cumprimentar os telespectadores do programa Mundo dos Negócios. Para nós é uma honra. Vamos começar falando de mercado imobiliário. Primeiro, parabéns a você. Eu fui informado de que você acabou de ser eleito presidente da BIH. Desejo sucesso. Você é um cara de muito talento, todo mundo reconhece, de habilidade, de gentileza, de forma correta de conduzir as relações entre as pessoas, o que é uma coisa cada vez mais valorizada no mundo dos negócios. Então, a minha saudação inicial a você por isso, meus parabéns. Muito obrigado, Gêner. Eu fico até lisonjeado com tantos predicados elogiosos que você está colocando para mim. Efetivamente, é um grande desafio para a gente assumir a presidência da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no estado do Rio Grande do Norte. Nós vamos suceder a gestão do presidente Abdon Gosson, que cumpriu 2 mandatos de 2 anos e que trouxe muita inovação e que trouxe uma responsabilidade ainda maior para que eu possa sucedê-lo. Vamos falar do mercado imobiliário. Quais são as principais tendências que você vê hoje no mercado imobiliário do Rio Grande do Norte? E como você espera que elas evoluam em 2025? Como é que você vislumbra esse novo momento do mercado imobiliário? Gêner, Natal, que é onde existe a maior concentração de lançamentos do mercado imobiliário, passa por um período de grande transformação em função do advento do novo plano diretor. Nós tínhamos um gabarito extremamente limitado, aliás, o nosso plano diretor estava totalmente defasado há mais de 15 anos e essa nova lei veio trazer um alento para quem investe no mercado imobiliário, onde houve um aumento considerável do potencial construtivo, o aumento do gabarito de 80 metros de altura para 140 metros de altura, houve todo um replanejamento urbanístico da cidade, de modo que a maior prova disso é que existem hoje aproximadamente 80 lançamentos no estado do Rio Grande do Norte, desta feita a maior parte concentrada na cidade de Natal. Então eu acredito que vai haver um grande boom do mercado imobiliário. Natal ficou estagnada por muitos anos, existiu no passado um super estoque produzido pelas maiores incorporadoras do país, que estavam instaladas em Natal. Foram todas embora, né? Todas foram embora, né? E nós ficamos com super estoque, vendendo durante 10 anos uma coisa que já estava produzida, com muitas dificuldades comerciais, naturalmente, porque existia muito mais oferta do que demanda. E atualmente eu acho que a gente passa por um momento de redenção, um momento de readequação e um novo momento para o mercado voltar a ficar pujante. Quer dizer, o momento agora então é de procura. Quer dizer, não tem mais estoque, tem muita procura e o mercado está aberto então. Exato. Então você vê hoje diversos tipos de lançamento, empreendimentos mistos, empreendimentos comerciais, o advento de novos malls comerciais, diversas tipologias de apartamentos, por exemplo, condomínios horizontais, apartamentos de pequeno, médio e grande porte, de segmento mais popular, de segmento médio e de segmento de alto padrão. Isso é muito bom, né? A gente sente a efervescência do mercado, está voltando a sentir
a efervescência do mercado imobiliário de Natal, como existiu, por exemplo, no final dos anos 2000, 2005, 2006, 2007, por acolá, inclusive com presenças de investidores internacionais que depois foram embora, boa parte deles foram embora, né? O mercado tem essas coisas, né? O perfil do público-alvo do mercado imobiliário local mudou? Como é que ele é hoje? Olha, sem dúvida, mudou bastante. O mercado hoje tem um grande nível de exigência, não só a nível local, mas a nível nacional. Existe uma mudança muito grande comportamental. As preferências, as buscas do consumidor hoje são diferentes? São bem diferentes. Na realidade, existiu uma série de evoluções no produto, especialmente porque fazia mais de 10 anos que ninguém produzia nada. Sim. Então, há uma defasagem nos projetos mais antigos e, com isso, com a modernidade, principalmente com a aceleração dessa modernidade em função da pandemia, o nível de exigência se sobrepõe ao que era antigamente colocado no mercado, de modo que você hoje tem uma série de facilities que devem ser agregados ao produto do mercado imobiliário, que antes não havia essa necessidade. Por exemplo, você tem que ter uma estrutura maior para fornecimento de energia de carros elétricos. Certo. Hoje muita gente tem um carro elétrico, a tendência é que tenha cada vez mais. Com o advento da pandemia, você passou a consumir muito mais alimentação em delivery. Então hoje você vê a maioria dos prédios mais antigos com as portarias abarrotadas de encomendas. Você compra muita coisa fora do país, inclusive, você compra vinho, você compra feira, você compra uma série de coisas. Então, surge a necessidade de você ter um espaço delivery para recebimento dessas mercadorias. A questão da segurança, você hoje tem reconhecimento facial nos elevadores, você tem salas de segurança para um melhor monitoramento e evitar o contato físico do segurança com o transeunte. Você tem o acesso para as motos que fazem entrega delivery. Você tem a necessidade de uma eclusa que tenha mais conforto, por exemplo, e possa proporcionar que você mais segurança também, né? Mais segurança para você. Hoje todo mundo usa carro de aplicativo. Então você tem que ter uma salinha de segurança que você consiga visualizar fisicamente o carro que está chegando e não necessariamente você esteja exposto na via pública esperando esse carro. Então, são uma série de fatores, eu estou só citando alguns exemplos, além de outras coisas que as pessoas passaram a ter mais necessidade, por exemplo, pelo fato de estarem cada vez mais dentro de casa, cada vez mais utilizando o condomínio, as áreas gourmets, os salões de festa, salões de jogos, etc. O que é que está crescendo? O tamanho dos quartos ou as salas, os salões, as varandas, os espaços gourmet? Sem dúvida, são as áreas sociais. As áreas comuns. Né? Principalmente porque, com as mudanças que a gente estava comentando agora há pouco, veio também a redução do tamanho das famílias. Sim. Antigamente, os meus pais, os seus pais, tinham no mínimo 4 filhos, muitos tinham 7 filhos, 10 filhos. Hoje em dia é raro você encontrar um casal jovem que tenha mais que 2 filhos. Muitos casais optam por não ter filhos ou por ter um pet. Sim. Então, é uma outra coisa que surgiu como uma necessidade quase que básica de um edifício atual. Você tem um espaço pet também, com lugar para banho, para tosa, para passeio do pet, enfim. Hoje você tem mais nascimento de pets do que de crianças no país. É um mercado crescente. O Brasil tem, segundo dados que eu recebi há uns 6 meses ou mais um pouco, o Brasil tem na ordem de 130, 140 milhões de pets. E na ordem de 20 milhões e pouco, 20 milhões, 22 milhões, 25 milhões de crianças. Se esses dados forem reais, eu não fui confirmar. Foi uma informação que eu recebi. Se eles forem reais, dão uma demonstração exata do tamanho desses mercados, né? Sem dúvida. Daqui a pouco a população de pets vai ser maior do que a população humana. Nós temos aproximadamente 220 milhões de habitantes no país e temos 130 milhões de pets. É um número É um mercado que você não pode fechar os olhos, sem dúvida. Perfeito. Eu queria saber de você o seguinte, Adimarzinho. Em termos de novos projetos imobiliários, quais são as áreas ou tipos de empreendimentos que você acredita que terão um maior potencial de crescimento aqui e agora? Porque com essas mudanças todas, a gente tem áreas que antes ninguém estava procurando, por conta do plano diretor anterior, e tem áreas que, apesar desse novo plano diretor, ainda não despertaram interesse. Por exemplo, a Ridinha. O bairro da Ridinha tinha hoje ele está... A prefeitura está fazendo fez um trabalho muito bacana lá.
com aquele mercado novo, aquela região ali do mercado, e a parte de Terminal turístico, as vias, ficou bacana. Mas para o lado de lá, como quem está saindo em direção a Santa Rita, a Ridinha Nova, que é uma área que poderia ter expansão, construção de prédios e tal, ali é uma área aparentemente desacreditada ou desinteressada das construtoras. Olha, eu tenho um pequeno ponto de vista sobre isso. Primeiro é que é muito difícil em qualquer mercado você romper a inércia. Sim. Aquela região, por exemplo, passou por uma inércia imensa, né, de muitos anos. Teve tudo e parou, né? Porque teve hotéis, mais de um. Teve um terminal turístico, era o Portal. Era uma praia de veraneio, né? É. Hoje você passa, você não vê mais ninguém na Ridinha. As casas todas abandonadas. Todas abandonadas. Então, esse processo de ruptura passa por uma questão de incentivos fiscais, uma questão de investimento do poder público e um investimento maciço da iniciativa privada que se proponha a levar esse desenvolvimento para aquela região. Natal tem uma peculiaridade muito grande, que é o fato da gente ter uma geografia afunilada. De um lado você tem o Rio Potengi, de um lado do outro você tem o mar e você tem o Parque das Dunas. Então a cidade teve uma tendência de crescimento até encostar em Parnamirim pelo lado e sul, se né? confundir pelo lado sul. Né? Então você começa a ter equipamentos obsoletos, a questão de bairros que são totalmente equipados do ponto de vista de infraestrutura, com saneamento, iluminação, águas servidas, e de repente esses bairros começaram a definhar. Tipo Então, Ribeira e Cidade Alta. Mais a Ribeira, sobretudo, né? Sobretudo a Ribeira. E você vê que há quanto tempo não tinha lançamentos no bairro de Petrópolis, por exemplo. Então, isso foi feito todo um estudo técnico-científico para comprovar que nós tínhamos uma capacidade de absorção muito maior do ponto de vista de adensamento demográfico. E, em função disso, o plano diretor foi concebido através desses critérios. Então, aquele vetor de crescimento que tinha beneficiando cidades circunvizinhas, agora eu entendo que o plano diretor vai voltar a adensar mais em Natal, e aí vem outros novos desafios, né? Como, por exemplo, a questão do transporte público. Eu entendo que o município fez recentemente muitos investimentos de suma importância, com padronização de calçadas, com acessibilidade, recapeamento asfáltico e praças, e requalificação de áreas, como na Ribeira. As praias, a orla marítima está sendo feito um trabalho bacana, quase pronto, eu acho. Exato. Tem muita coisa que está sendo Natal feita. estava precisando disso. Eu costumo dizer que a autoestima do natalense vinha um pouco baixa. A gente sempre olhando pelo muro do vizinho, porque a cidade tal está desenvolvendo, a cidade tal está desenvolvendo. Então, hoje a gente tem Natal quase como uma casa de boneca, né? Muito bem acabada. Eu acho que o momento é muito propício para que a gente traga de volta essa autoestima elevada que o natalense sempre teve, esse povo acolhedor, e através disso a gente vai fomentar o comércio e o turismo de sobremaneira. Perfeito. Eu estou conversando aqui com o Edmar Gadelha e voltaria a conversar com ele daqui a pouco no próximo bloco, porque vem aí o nosso comercial e é bem rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Hoje eu estou falando aqui sobre hotelaria e sobre incorporação imobiliária, conversando com o advogado Edmar Gadelha, que acabou de ser eleito presidente da ABIH, que é a Associação da Indústria de Hotéis aqui, Associação Brasileira, aqui no estado. Tem um dado importante que mexe com os dois lados, mexe com o turismo e mexe com o mercado imobiliário, mercado de incorporação, que é essa obra da engorda de Ponta Negra. Desde o começo, quando eu vi que havia pessoas contra aquela obra, sob os argumentos mais sem nexo do mundo, eu fiquei de, meu Deus do céu, como é que a pessoa é contra um negócio desse que já existe em tantos e tantos lugares? Copacabana, o Aterro do Flamengo, Fortaleza, Balneário Camboriú, todo canto tem. Como é que você vê essa obra da engorda de Ponta Negra, Edmarzinho, com a perspectiva dela de valorização dos imóveis, de novo lançamento naquela região da cidade e também com a perspectiva de que apenas o turista passará a ter uma vida mais integrada com a sociedade. Por quê? Porque nós, natalenses, passaremos a frequentar a praia sempre, porque lá vai ter, além de ter, a partir de agora vai ter praia, e a gente de Natal não podia frequentar porque não
A praia só tinha quando a maré estava seca. Então nós vamos ter agora praia com área grande para ter esportes, ocupação da praia, uma maravilha. E isso vai integrar com os turistas, que eles às vezes ficavam lá, às vezes quando a maré estava cheia eles tinham que sair porque não tinham o que fazer na beira da praia. Como é que você vê isso? Gêner, eu diria que a obra do aterro hidráulico, eu prefiro chamar assim, foi a obra mais importante dos últimos 30 anos para a cidade de Natal. Nós temos atualmente aproximadamente 44 mil leitos, entre os quais mais de 70% estão concentrados em Ponta Negra. E a praia de Ponta Negra é a mais usada pelo natalense, era a mais usada pelo natalense e era a mais usada pelo turista. O turista, por sua vez, gosta de conhecer os hábitos locais, então o turista quer ir onde o natalense está. E o natalense, como você mesmo disse, deixou de utilizar a praia de Ponta Negra. A praia de Ponta Negra estava começando a ficar extremamente depreciada. Nós não tínhamos mais como usá-la. E essa obra, depois do advento da via costeira, há aproximadamente 30, 35 anos, foi a obra mais importante. Veio trazer essa redenção para o nosso cartão postal, que estava passando por um processo erosivo quase que irrecuperável. Nós temos hoje, para que você tenha uma ideia, nesse setor de turismo, nós temos 54 segmentos associados, não é só a hotelaria. Então você envolve bares, restaurantes, barraqueiros, burgueiros. Então é uma cadeia produtiva imensa que vai ser beneficiada em função dessa obra de engorda, ou melhor dizendo, o aterro hidráulico. Engorda é mais popular. Você acha que o mercado imobiliário vai fazer lançamentos naquela região? Você espera isso? Vai haver uma valorização dos imóveis naquela região? Sem dúvida haverá. Eu acredito que o retorno a curtíssimo prazo vem para o mercado turístico, vem para o mercado, inicialmente, para o mercado hoteleiro, para o mercado de bares e restaurantes, porque nós vemos que estamos na iminência de uma autoestação. O cronograma de obra é para ir até 20 de dezembro, então a praia já vai estar apta a receber os turistas e os natalenses. O prefeito está programando um grande réveillon na beira da praia lá. Exato. Será um grande marco. Ele disse, eu fiz uma entrevista com ele outro dia na rádio, o prefeito Álvaro Dias, e ele disse que vai fazer o maior réveillon da história de Natal. Maravilha, bom saber. E por fim, complementando a sua pergunta, em relação ao mercado imobiliário, naturalmente haverá essa valorização, né? Você tem um somatório de fatores, entre os quais está o plano diretor novo, que aumenta o potencial construtivo, e a recuperação da orla de Ponta Negra, que não é só o aterro hidráulico, né? Dentro dos próximos 2 anos, tem um projeto, nós vamos passar por toda uma urbanização da orla, de recuperação com equipamentos urbanísticos, com móveis, ordenamento de quem trabalha no segmento informal, né? Trazendo para a formalidade. A prefeitura já está mapeando tudo isso e, enquanto representante da BIH, nós vamos monitorar isso, vamos acompanhar e vamos cobrar. A BIH agora vai ter, depois de bem uns 17 ou 20 anos, um novo hotel na Via Costeira para apresentar para o Estado aqui, porque vai ser inaugurado provavelmente agora em fevereiro, ou vai ser aberto, talvez de soft open, o novo hotel do Grupo Agaspar, que é dono do Ocean Palace, que vai ter lá o Hotel Costeira Palace. Que representação tem um novo hotel na Via Costeira depois de tanto tempo sem ter nada de novo? Ali também poderia ter restaurantes, bares, boates, outros equipamentos turísticos, né? Sem dúvida. Para a gente é extremamente gratificante encontrar um empresário que, com todas essas adversidades, teve a coragem de fazer um grande investimento, de uma grande monta. A Via Costeira, existe uma tendência, existe um pleito do trade para que o aterro hidráulico dê continuidade até o final da Via Costeira, porque os hotéis estão sendo extremamente invadidos pela força das águas. E pouca gente sabe, mas a Via Costeira tem 9 acessos, que até hoje todos são ruas projetadas. E esses acessos trariam a Via Costeira como uma entrega para o morador de Natal e para os turistas também. Então, a gente, inclusive, apresentou isso como plano de governo para todos os candidatos a prefeito de Natal, através da BIH,
que fossem feitas essas urbanizações. Estacionamento não tem, né? Estacionamento, você pode fazer PPPs. Mirante, Belvedere, essas coisas. É um investimento de baixa monta para o poder público e na hora que o poder público chega, a iniciativa privada chega também. E aí você tem a possibilidade de fazer PPPs, de você colocar melhorias nos espigões, por exemplo, para colocar bares e restaurantes. Você tem escolas de surf, de kitesurf. Tem uma série de coisas que você pode trabalhar, bastando que tenha a iniciativa do poder público, com esse pequeno investimento para a urbanização dessa orla. E uma distribuição maior, porque hoje o adensamento de turistas e natalenses fica muito concentrado em Ponta Negra. A via costeira, que é uma via belíssima, é uma via de passagem. A gente tem, o natalense usa a Areia Preta e Ponta Negra. E a via costeira é uma avenida de passagem. A gente não tem nem onde parar o carro. Verdade. Não é? É uma coisa meio estranha. Como é que você tem uma avenida dentro da cidade, uma avenida bonita, com tanto que poderia ser oferecida ao natalense, mas não. Não tem uma série de equipamentos turísticos que a gente fica carecendo deles. Mas fazer o quê, né? O setor de incorporação tem atraído novos investidores. Você acha isso? O que você acredita que pode ser feito para tornar o RN mais atrativo para investidores imobiliários e também para investidores no setor turístico? Você acha que a gente tem alguma perspectiva de atrair novamente os estrangeiros que vieram por aqui, tentaram, não conseguiram, quase todos não conseguiram e foram embora? A gente tem pouquíssimos investimentos hoje que ficaram aí, investimentos grandes eu me refiro, nesses grandes hotéis. Os resorts foram todos embora, né? Pois é, infelizmente nós esbarramos sempre nas questões burocráticas, né? Eu trago como exemplo um lançamento que nós tivemos na Lagoa do Bonfim, que foi o Reserva Bonfim. Nós passamos 5 anos e meio para conseguir o licenciamento. Então, um investidor que vem de fora, nós que temos o conhecimento da lei, que temos o conhecimento local, temos essa dificuldade de um licenciamento, você avalia quem vem de fora, que não conhece a cultura, que não conhece os costumes. Então, essa burocracia exacerbada, sem dúvida, afugentou os novos investimentos, principalmente do mercado estrangeiro. O engessamento, a falta de visão, proporcionou uma perda de investimentos que iam transformar, talvez definitivamente, o turismo daqui. Estou falando isso porque o turismo é a atividade, talvez, que gere mais emprego no Estado, que gere mais ocupação e renda. Você, como presidente da BH, deve ter esses dados, né? Com certeza, Gêner. O turismo é a nossa alavanca motora da economia, é a nossa principal indústria. O turismo, se você colocar turismo, comércio e serviços, representa 77% do nosso PIB. O turismo é a nossa indústria sem chaminé. Você veja que, atualmente, nós temos mais de 120 mil empregos diretos ligados ao turismo. E se você computar com os indiretos, são mais de 300 mil. Imagina que cada emprego desse tem uma família de 3, 4 pessoas. Basicamente, chega a população da cidade completa, né? Então, é de fundamental importância que haja esse reconhecimento da população e dos nossos políticos, que precisam investir cada vez mais na infraestrutura para o fomento do turismo, na divulgação, na participação de feiras, de workshops, de roadshows. Então, isso só vai trazer mais divisa para o nosso Estado e vai gerar cada vez mais emprego e renda. Esse programa fez com que eu conversasse com muita gente, empresários, pessoas que estão empreendendo, e eu passei a escrever um artigo quinzenal na Tribuna do Norte sobre empresas, falando sobre preconceito, falando sobre falta de visão, falando sobre burrice. Eu estou falando, são artigos diversos, que eu estou falando sobre diversos temas, vários temas. Talvez até depois eu faça um compêndio e mando para as pessoas aí. Mas o fato seguinte é para chamar a atenção, em função do que eu escuto aqui, para como são tratadas as empresas aqui no Estado. A desatenção, não estou me referindo ao Estado, governo de forma geral, não. As empresas aqui. Não há prioridade para as empresas, como há em outros mercados mais evoluídos. E isso faz com que as empresas não possam se desenvolver na velocidade que elas poderiam. Que visão você tem sobre isso na sua área específica na área turística? Eu não estou querendo me referir à parte imobiliária, não, só no mercado turístico. Gêner, de maneira geral, quando a gente trata de licenciamento e ordenamento do poder público, a gente, sem dúvida, vive num ciclo do atraso. A maioria das cidades, das capitais, melhor dizendo, hoje adotam um sistema
de autodeclaração, ou seja, eu mesmo declaro o meu licenciamento, eu tenho a responsabilidade de juntar todos os projetos e de executar tecnicamente e precisamente tal e qual nós apresentamos. Se porventura o empreendedor desviar o curso da execução do projeto ou deixar de apresentar alguma coisa, ele vai ter a obra dele embargada e ele vai pagar uma multa de uma monta que seja didática, que seja considerável. Aqui não, aqui a gente tem que pedir e parece que a gente tem que pedir favor para que as pessoas atendam, aquelas pessoas que deveriam fazer por obrigação. Eu acho que tem muito o que melhorar, você tem uma série de fatores. Mas você está otimista? Estou bastante otimista. A gente é condenado a ser otimista, né? Eu sou um otimista incurável. Eu acho que o nosso mercado tem tudo para reagir muito fortemente agora, tanto no segmento do mercado de incorporações, do mercado imobiliário, mas também no segmento turístico. A gente hoje tem o cenário ideal de desenvolvimento para isso. Nós vamos ter uma autoestação boa? Sem dúvida. Agora, no final do ano? Vamos ter uma autoestação boa. Há um incremento muito forte na malha aeroviária. Teremos muitos voos extras. Esse é o drama. Existe hoje já uma taxa de ocupação considerável, que eu ainda não atualizei, mas a margem de mais de 60% a 70% com essa janela de deadline que ainda temos. Sim. E, sem dúvida, com o advento da Praia de Ponta Negra, o retorno da Praia de Ponta Negra, a entrega da nova orla, a gente vai ter um fomento muito grande nesse mercado. Vou chamar você para visitar comigo lá para a semana que vem. Aliás, hoje podemos ir mais tarde. O tempo voou, eu preciso concluir. Eu quero só deixar aqui uma mensagem. Nós estamos no final do ano. Natal, Ano Novo, chegando aí, o presidente da BIH, o empresário, o cara que atua no mercado imobiliário. Qual é a sua mensagem aí para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, e a gente conclui? Maravilha. Bom, eu desejo boas festas, um Feliz Natal a todos, que nós tenhamos um ano muito próspero, todos nós esperamos por isso. Queria deixar essa mensagem para os meus colegas hoteleiros, para todos os colaboradores desse setor, do setor turístico, e também para os nossos colegas incorporadores e colaboradores. Tomara que seja assim, né? Um ano bem bom. Edmar Gadelha, muito grato pela sua participação aqui conosco, foi ótimo, o tempo voa, né? O programa Mundo dos Negócios fica por aqui, aproveite seu domingo, tenha uma excelente semana e no domingo que vem estaremos aqui de novo com você a partir das 10 horas e 30 minutos aqui na TV Tropical. Boa semana. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Credencial Sesc. Quem tem, se dá bem. Para você e sua família em sescrn.com.br. Cicobi. Sou Mais Potiguar.